que traz como tema Bem-aventurados os aflitos. Pode passar, Patrícia, por favor. Então, eu trouxe aqui o conceito o que significa ser bem-aventurado, né? Que, segundo o dicionário, é aquele que consegue aproveitar as graças divinas tanto durante a vida quanto após a morte carnal. Trata-se de um sujeito em constante estado de graça e paz de alma, e que se mantém eternamente ao agrado de Deus, pronto para receber suas bênçãos. Para a crença cristã, o termo, que é mencionado algumas vezes durante a leitura da Bíblia Sagrada, remete à felicidade. A pessoa bem-aventurada consegue ser feliz em caráter permanente quando alinha seus sentimentos com a existência de Deus. Pode passar, Patrícia, por favor. E aí eu trouxe também o conceito de aflição, que significa tribulação, tormento, condição de quem está angustiado, preocupado. A aflição, ela gera dor, ela gera sofrimento, ela gera tristeza, mas também ela desperta o desejo de sair dela o mais rápido possível. Porque quando a gente está aflito, a gente a gente não tem a vontade, né, de permanecer na dor. A nossa permanência na dor é justamente assim, o teor da nossa aflição, né, o nosso desespero, que muitas vezes nessa aflição a gente esquece até mesmo de proferir uma prece, por isso que muitas vezes esse estado de aflição se estende. E quanto mais a gente deseja sair dele, mais a gente se aflige, mais a gente se desespera, e muitas vezes essa aflição, ela delonga um certo tempo. Pode passar, Patrícia, por favor. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, inicia com a mensagem de Mateus dizendo: Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é dele o reino dos céus. Pode passar, Patrícia, por favor. E continua, né? Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque serão saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Então, assim, quando a gente lê essa mensagem que está em Mateus e Lucas, a impressão que dá é que só é bem-aventurado, só será feliz aquele que sofre, né? Aquele que chora, aquele que se encontra em aflição. E ao longo da fala, a gente vai mostrando aí a causa desse sofrimento, a causa dessa aflição, e por que essa fala de Jesus que fala de bem-aventurados todos aqueles que choram, todos os que estão aflitos. Pode passar, Patrícia. E para a gente entender um pouco essa mensagem, eu trouxe aqui alguns questionamentos, né? Então, por que nós sofremos? E a justiça nas aflições? Qual a causa das aflições? É possível alcançar a felicidade plena? Pode passar, Patrícia. Por que sofrem uns mais que os outros? Por que uns nascem na miséria, enquanto outros nascem na opulência? Por que os homens virtuosos sofrem ao lado dos maus que prosperam? Então, assim, esse último questionamento é uma fala assim bem comum, né? Porque é algo assim que a gente sempre escuta e às vezes também se repete muitas vezes. Parece que os maus estão sempre se dando bem e os bons estão sempre a sofrer, né? E a gente vê, infelizmente, a gente vê isso muito no nosso meio político. E aí, Kardec continua no Evangelho segundo o Espiritismo. A fé no futuro, ela pode consolar e infundir paciência, mas ela não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Então, se Deus é justo, se Ele é bom,
Por que existe tantas essas diferenças, né? Porque uns sofrem mais, porque uns vivem bem, outros mal, porque uns prosperam, enquanto que os outros parece que só regridem. Então, o que vem explicar? Pode passar, Patrícia, por favor. A explicação para tudo isso a gente vai encontrar na terceira revelação, né? Quando fala da reencarnação. Ó, entretanto, isso é Kardec falando no Evangelho segundo o Espiritismo. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Deus é necessariamente todo poder, toda justiça, toda bondade, sem o que não seria Deus, né? Esses são os atributos de Deus, todo poder, toda justiça, toda bondade. Então, se ele não fosse tudo isso, ele não seria Deus. Então, logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Então, sempre que nós estamos passando por alguma aflição, a nossa ignorância nos faz acreditar esses sofrimentos a Deus, né? A gente pensa, mas meu Deus, por que que o Senhor está fazendo isso comigo, né? E é justamente o que Kardec vem explicando nesse capítulo 5, a causa dessas aflições, por que que nós sofremos. Pode passar, Patrícia, por favor. Justiça das aflições. Olha, somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso, mas ainda seria um engodo. Então, é como eu havia falado, só a reencarnação, a pluralidade das existências podem explicar a causa de todos os nossos sofrimentos. Pode passar, Patrícia, por favor. Então, aqui nós vamos falar um pouco das causas das aflições. Existem causas que são da vida presente, desse momento que nós estamos vivendo agora. Existe alguma que se remetem às vidas anteriores. Pode passar, Patrícia. Então, a gente vai falar das causas atuais. E a primeira fala de Kardec é: interroguem friamente suas consciências todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante, para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria, ou seja, a sua negligência, a sua falta de cuidado. Essa fala de Kardec me fez lembrar o tratamento das 12 palavras amigas. Que nas 12 palavras amigas, a gente vai ter esse encontro, a gente vai ter essa oportunidade de ficar frente a frente conosco. Que embora a gente ache que isso é uma coisa simples, não é. Todos os dias nós nos olhamos no espelho, principalmente as mulheres. Hoje em dia não tem mais isso, né? Tanto as mulheres como os homens estão muito vaidosos. Então, todo dia a gente se põe à frente do espelho para ver se a roupa está boa, para ver se o cabelo está bem penteado, para ajustar a maquiagem e tal. Mas a gente só olha isso fisicamente, a gente só olha o externo. Porque nós temos ainda muita dificuldade de olhar para dentro, de olhar quem realmente nós somos. E dentro das 12 palavras amigas, o tratamento vai nos levando a esse autoconhecimento. E na 7ª palavra amiga, o Espírito de Verdade nos faz ver que nós somos os causadores de todas as nossas dores, de todos os nossos infortúnios. É um momento muito difícil do tratamento, quando a gente começa a se dar conta que eu estou sofrendo por conta da minha má vontade, da minha incúria, né, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, quando eu me dou conta com essa verdade, é muito chocante.
E muitas pessoas não aguentam essa verdade e fogem do tratamento. E algo que, assim, é muito comum mesmo, todos nós fazemos isso, é procurar o causador das nossas dores. Então, a gente coloca como causador das nossas dores qualquer pessoa, né? A sorte, aqui como fala Kardec, a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela. Aí depois, é porque meu pai não me compreende, eu não me dou com minha mãe, eu não gosto dos meus irmãos, o meu chefe. A gente encontra um monte de culpados para as coisas que estão acontecendo de errado nas nossas vidas. Quando a gente não consegue mais provar essa culpa, que a culpa é dos outros, quando não tem mais ninguém, aí nós cometemos o maior erro das nossas vidas. Quer dizer que a culpa é de Deus. É porque Deus é injusto comigo. Porque fulano vive bem, fulano faz isso, fulano faz aquilo, trata mal as pessoas, não é boa pessoa e vive bem. Eu tento fazer tudo certinho, sou isso, sou aquilo e vivo mal. Então, assim, e a gente vai colocando o erro nas pessoas, aí quando a gente acusa Deus, aí o fracasso, ele já está completado. Se faltava alguma coisa, ele se completa nesse momento. Porque você está acusando a única pessoa que pode lhe ajudar a sair desse sofrimento. Pode passar, Patrícia, por favor. Nas pequenas coisas, como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. Essa fala também está no Evangelho segundo o Espiritismo. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Então, olha aí, o nosso sofrimento, porque assim, independente do nosso erro, ele ter sido grande ou pequeno, ele precisa ser corrigido. E essa correção a gente chama de punição, a gente chama de castigo. Aí eu vou trazer assim, um exemplo assim, bem terreno, que é para a gente poder compreender. Os nossos pais com os filhos, né? Eu já tive esses castigos pelos meus pais e já fiz isso com o meu filho também. Quando nós, como filhos, cometemos algum erro, os pais vêm nos corrigir. Eles nos corrigem. Mas algumas vezes eles nos dão alguma punição, né? Antigamente era usados castigos físicos. Hoje em dia a gente tenta assim, conversar um pouco mais com os filhos, a gente tira o celular. O que eu fazia muito com meu filho era tirar o que ele mais amava, que era jogar futebol. Então, assim, então essa semana você não vai jogar futebol. Ele ficava louco, né? Hoje em dia os pais tentam tirar o celular dos filhos, mas parece que está ficando uma coisa assim praticamente impossível. Então, assim, não é castigo. Você está lhe sendo corrigido, que é para você entender que aquilo que você fez foi errado e que o erro ele tem uma consequência. E se você não corrigir dessa forma, se eu faço as coisas erradas e não acontece nada, eu vou continuar errando sempre, porque ninguém me corrigiu, então está tudo certo, né? E essa fala está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência que procedeu mal. Dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar, para de futuro evitar o que lhe originou uma fonte de amarguras. Sem o que motivo não haveria para que se emendasse, ou seja, se corrigisse. Confiante na impunidade, retardaria seu avanço, consequentemente, a sua felicidade futura. Então, se eu estou sofrendo muito, se a minha felicidade ela está tardando chegar, a decorrência desse atraso, o causador ou a causadora desse atraso sou eu mesmo. Né? É porque eu não estou observando as leis de Deus. Nós somos pessoas muito teimosas. Eu estava fazendo uma leitura um dia desse do livro... Gente, peraí, esqueci agora. Que é um livro que... Só um pouquinho, gente, vai voltar. Eu tinha anotado aqui e não estou achando. Falando que nós sofremos, o nosso sofrimento é porque a gente não obedece às leis, né? E que se as leis, por exemplo, as leis que existem, as leis da justiça humana existem exatamente porque
Porque se não existir uma lei, a gente não faz a coisa certa. A gente teima em fazer errado. Mesmo tendo as leis, a gente teima. E eu, assim, um exemplo muito bom disso é agora essa pandemia, né? Que foi preciso ter uma lei para dizer que as pessoas precisavam usar máscaras. Elas precisam usar máscara para se proteger e para proteger até as pessoas que elas amam, né? E as pessoas, hoje em dia, elas ainda teimam a não usar máscaras. Eu trabalho dentro de um hospital e é difícil o dia que eu não preciso pedir que alguém coloque a máscara quando entra na minha sala. Eu sou a chata da máscara, porque eu estou trabalhando dentro de um hospital, né, ali correndo todos os riscos, eu me protejo. E as pessoas vêm para ser, e funcionários mesmo, e pessoas mesmo, assim, que estão ali na linha de combate, na linha de frente. Eu fico impressionada. Aí eu não sei o que tem na nossa sala, que quando elas chegam, elas tiram a máscara. Aí eu falo assim, por favor, coloque a máscara. E se não colocar, gente, eu não atendo. Então, assim, as pessoas, foi preciso existir uma lei, e aí é assim, vamos supor, o chefe está perto, eu coloco a máscara, o chefe das costas, eu tiro a máscara, né? Então, as leis, elas existem para ser cumpridas. Aí a gente não consegue cumprir as leis da justiça humana, que é para a gente conseguir conviver melhor em sociedade, né? Da mesma forma, a gente não cumpre as leis de Deus. E aí vem os sofrimentos, né? E aí, para a gente, é muito melhor achar um culpado do que assumir as nossas responsabilidades. Pode passar, Patrícia, por favor. E aí existe também as causas anteriores das aflições, né, que são a perda de entes queridos, e muitas vezes esses entes queridos que partem, eles são os responsáveis financeiramente da família, né? São acidentes sem nenhuma previsão, que nenhuma previsão poderia impedir, são os reversos da fortuna, são os flagelos naturais, são as enfermidades de nascença, as deformidades, crianças que morrem na mais tenra idade da vida e só conheceram o sofrimento. Então, existem essas aflições que elas são consequências de vidas anteriores. E, por exemplo, assim, é muito triste a gente ver, assim, eu que trabalho no hospital e eu vejo, assim, as situações, as mais diversas, porque tem lá o Hospital do Câncer. Gente, uma criança acabou de nascer e já encheu de anomalias. Como explicar isso, né? Aí eu tenho o meu filho super saudável em casa, super feliz, cheio de saúde, e tem essas mães que já nascem com esses filhos doentes, né? Então, se você não tem esse conhecimento da vida futura, o que você vai achar mesmo? Você vai achar que Deus é injusto. Então, todos esses sofrimentos, a gente só vai encontrar resposta dentro da reencarnação. A gente só vai encontrar resposta nas muitas vidas que nós temos oportunidade de viver, né? Para corrigir esses nossos erros. Então, assim, quando a gente fala que Deus é injusto, o sofrimento, ele seria a negação da bondade se a alma fosse criada ao mesmo tempo que o corpo. E isso está, quem diz é o Kardec no Evangelho, o segundo Espiritismo, né? Então, se eu, Alzeneide, nasço hoje, e o meu corpo físico, o meu corpo espiritual nasce junto com o meu corpo físico, então o sofrimento seria a negação da bondade, né? Mas se o que morre é só o meu corpo físico e o meu corpo espiritual continua vivendo, que é o que o Espiritismo explica, né? E aí a gente vai acumulando essas muitas existências, essas muitas experiências, então isso vem explicar o sofrimento. E o sofrimento que a gente encara como uma injustiça, como um castigo de Deus, é muito pelo contrário. É a oportunidade que Deus nos concede para nós encontrarmos a verdadeira felicidade. Porque a verdadeira felicidade não é desse mundo. E é por isso que muitas pessoas sofrem, muitas pessoas se afligem, porque as pessoas, elas querem ser felizes agora. É por isso que Jesus diz, ai de vós que rides agora. Porque aquele que quer encontrar a felicidade agora plena nesse momento, vai encontrar
uma felicidade temporária. É aquela coisa que eu estou feliz da vida hoje, rindo, gargalhando, e amanhã eu acordo depressiva. Porque não é a verdadeira felicidade. E aí, então, quer dizer que eu preciso sofrer. Então, eu preciso sofrer para ser feliz. Não, não é que a gente precise sofrer. O sofrimento, ele é uma escolha. Mas ele é uma escolha, infelizmente, é uma escolha necessária. Porque o sofrimento é o único remédio que nós aceitamos para curar as nossas dores. Porque a oportunidade de ser feliz, Deus concede a todo mundo. Nós habitamos num mundo de provas e expiações. E hoje eu vinha pensando nisso, que eu tinha visto umas imagens maravilhosas ontem, porque assim, a gente agora não precisa mais viajar para conhecer as coisas bonitas, porque a internet nos propicia tudo, né? E eu sempre penso isso quando eu vejo assim, por exemplo, assim, algo assim da natureza, onde eu estava vendo uma imagem linda das Maldivas, né? Aquela cor daquele mar, não sei nem dizer que cor é aquela, gente. Aí, assim, gente, se nesse mundo que é de provas e expiações, Deus nos concede tantas maravilhas, o que é viver num mundo feliz? Então a gente se aflige porque a gente quer ser feliz agora. Então, bem antes, bem no início, falando do que é a bem-aventurança, uma pessoa bem-aventurada consegue ser feliz em caráter permanente quando alinha seus sentimentos com a existência de Deus. O problema é que na nossa imperfeição, no nosso egoísmo, na nossa desobediência às leis de Deus, nós não alinhamos os nossos sentimentos com as leis de Deus. E aí a gente sofre. A gente sofre porque a gente quer ser feliz agora, sem corrigir os nossos erros. E enquanto a gente viver nessa teimosia, nessa briga com Deus, a gente vai continuar sofrendo. Porque Ele está lá, bem acima de nós. É todo maravilha, é todo amor e bondade. Mas Ele, como Pai, e por toda a sua excelsitude, Ele dá a oportunidade e a gente se vira. Porque não fica aqui passando a mãozinha na cabeça, né? Até que faz, gente, porque a gente, olha, a gente vê pelas leituras espíritas que a gente faz, pelos tratamentos que a gente acompanha, até mesmo pelos tratamentos que nos é proporcionado. Meu Deus, Deus é maravilhoso demais com a gente, porque olha, as oportunidades que Deus nos concede é porque a gente não abre os nossos olhos de ver, sabe? Mas Deus, assim, ele faz assim, uma rede de proteção para que a gente consiga ultrapassar as nossas dificuldades. Mas a gente quer ser feliz agora, aí a gente vai sofrer ainda muito mais. Pode passar, Patrícia, por favor. Todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa. Desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Porque não dá para dizer que Deus que Deus é justo e que as suas causas são injustas. Então, se eu digo que Deus é justo, mas que o meu sofrimento é injusto, eu estou dizendo que não há justiça de Deus. Não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, se somos punidos, é que fizemos o mal. Se esse mal não fizemos na vida presente, nós tê-lo-emos feito em outra. É uma alternativa que ninguém pode fugir e em que a lógica decide de que parte se acha a justiça de Deus. Então, se o meu sofrimento ele não está nessa vida presente, ele se encontra em vidas anteriores. E o que é pior, né? É porque por conta ainda da nossa pouca evolução espiritual, nós voltamos a esta vida para corrigir erros, e aí, com a nossa teimosia, com a nossa vaidade, com o nosso orgulho, com essa ânsia de ser feliz, nós esquecemos de seguir os mandamentos de Deus e muitas vezes nós fazemos mais débitos, né?
aí fica aquela conta absurda que a gente não sabe como resolver, né? E aí, quando a gente não encontra mais uma solução para nada, aí, Deus é injusto, ele não gosta de mim, ele não cuida de mim. E a gente tem que entender que o sofrimento é igual assim uma chaga, sabe? Sabe um ferimento quando você tem no corpo? Eu acho esse exemplo assim muito interessante. Se você tem um ferimento no seu corpo, você precisa cuidar para ele sarar. Mas você não consegue cuidar desse ferimento sem sentir dor. Porque se tem um ferimento, ele está inflamado, ele está edemaciado, ele está purulento, você precisa fazer a limpeza para antes de passar o remédio. E para limpar, você vai sentir dor. E o sofrimento é isso. Para depurar esse sofrimento, a gente vai sofrer, a gente vai sentir dor, né? Então, o remédio, ele cura as chagas, né? Ele cura o doente. Mas quanto mais grave o mal, mais enérgico deve ser o remédio. Então, assim, quanto maior o nosso erro, maior o sofrimento. Mas esse sofrimento ele se torna maior por conta da nossa teimosia. Pode passar, Patrícia, por favor. Então, não há de crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Isso é muito interessante. Existem as débitos, né, resgates, como nós chamamos, que eles são impostos, isso é a expiação. O significado de expiação é o resgate imposto pela justiça divina a espíritos recalcitrantes, ou seja, a espíritos muito teimosos. Então, o que acontece? A justiça divina, ela escolhe a forma como você vai reencarnar para você fazer o resgate, né, a corrigenda desses seus erros. Já a prova não, é o resgate escolhido por espíritos conscientes de seus débitos e necessidades. Então, se eu sou um espírito ainda muito teimoso, que eu não aceito, que eu tenho dificuldade para me corrigir, então eu venho expiar meus erros. A justiça divina me diz o que eu venho aqui corrigir. Quando eu já sou um espírito um pouco mais consciente, que eu já tomei consciência dos meus erros, que eu preciso corrigi-los, eu escolho as minhas provas. Mas tanto a prova como a expiação ainda é um resgate de espíritos inferiores. São formas diferentes de viver o sofrimento. Então, quando a gente vê aquela pessoa que sofre muito, mas é resignada, ela sofre, ela não reclama, ela sempre está dizendo assim, minha filha, Deus é que sabe, é a vontade de Deus agindo, essa pessoa está passando por uma prova. Mas aquele que reclama, que grita, que arranca o cabelo, que se joga no chão e que briga com Deus e o mundo, e que vai no centro espírita e volta, vai no centro espírita e volta. Olha eu aqui falando, né? É expiação. É expiação. E a gente precisa ter consciência disso, né? Então, às vezes, assim, do jeito que a gente fala, parece que Deus, ele age por capricho, né? Eu vou eu vou punir a Patrícia porque eu não estou gostando dela hoje. Nós fazemos, se nós tivermos oportunidade, nós fazemos isso no nosso dia a dia, né? Mas sabe por que a gente pensa assim? Porque a gente avalia a justiça de Deus pela nossa. Nós somos pessoas injustas e nós achamos que Deus é injusto. Porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Então, o nosso progresso é para chegarmos à perfeição de Deus, né? O que é que nós fazemos? Como a gente não consegue chegar até ele, a gente traz ele para a gente. Não, eu não consigo ser igual ao Senhor, não, Deus. O Senhor é perfeito demais. O Senhor tem que ser imperfeito como eu. Então, eu acho que Deus é caprichoso, eu acho que Deus é injusto porque eu sou assim. Infelizmente, muitas vezes, é a forma como Deus agimos, como nós agimos. Que o nosso pensamento, ainda nessa nossa inferioridade, nós agimos dessa forma. Nós pensamos dessa forma. Pode passar, Patrícia, por favor. Então, por estas palavras, bem-aventurados os aflitos,
pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como prelúdio da cura. Bem-aventurados que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. É por isso que Jesus diz: bem-aventurados são todos os aflitos, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mas essa consolação ele fala em relação à vida futura. Não é dessa vida, não é desse momento agora. E é isso que a gente ainda não compreende, mas que a gente precisa compreender. Então eu preciso chorar, eu preciso sofrer. Nós somos assim pessoas ainda tão assim inferiores que além da gente achar que Deus não é justo, a gente fala assim, por exemplo, quando morre uma pessoa, e fala assim, se fosse um homem de bem, teria morrido, né? A gente compara, às vezes assim, puxa vida, tanto bandido na terra, tanta gente ruim, morre uma pessoa boa dessa, né? Aí a gente não para pensar na justiça de Deus. E o Evangelho segundo o Espiritismo dá um exemplo belíssimo a respeito dessa fala, que ele diz assim, seria justo uma pessoa estar presa aqui na nossa terra, na prisão, né? Está preso. Aí ela terminou de pagar a sua pena e continuar preso, e aquele ainda que falta muito tempo a pagar, ele ser solto. Então, assim, é porque a gente considera ainda a morte um castigo. Então, quando morre uma pessoa muito boa, quando morre uma pessoa muito jovem, a gente acha que aquilo é um castigo. Mas é porque aquela pessoa, ela já cumpriu a sua missão, né? Então, ela está seguindo para a libertação. E aquela pessoa que é ruim, que a gente deseja que morra, porque é uma pessoa muito ruim, que causa muito mal, é alguém ainda que tem ainda muitas dívidas a pagar. Então, Deus vai dar essa oportunidade da pessoa ir vivendo e fazendo esse resgate, né? Outra coisa também que a gente fala muito é assim, meu Deus, olha só, esse homem é uma pessoa tão boa, tão bom pai, a mulher dele é uma santa, e olha esse filho. Então, a gente acha que tem que ser assim, pais bons, filhos bons, pais maus, filhos maus. Isso é a justiça de Deus. Onde estaria a justiça? Deus separando os bons de um lado, os ruins do outro. A justiça está justamente nessa mistura, de fazer com que os maus convivam com os bons para aprender através do exemplo. E fazer para que os bons convivam com os maus para trabalhar ali a paciência, a aceitação, a resignação, a caridade e tudo mais. Mas o nosso pensamento ainda é muito pequeno, né? Por isso que a gente vive em aflição. Então, assim, essa bem-aventurança que Deus nos promete é para mundos superiores ao nosso. Nós poderíamos ser bem-aventurados, sim, vivendo nesse mundo, se nós conseguíssemos viver, aqui como fala no início, né, deixa eu procurar aqui, se nós conseguíssemos ser felizes em caráter permanente se nós vivêssemos alinhado com os sentimentos, alinhássemos os nossos sentimentos à existência de Deus. Porque essa oportunidade Deus nos concede todos os dias. Mas a gente é que foge dela, né? A gente é que procura as dores, a gente é que procura a aflição. E aí a gente fica sempre, como a gente não consegue sair disso, e não conseguimos nos responsabilizar pelos nossos erros, aí o culpado é Deus. Porque é mais fácil, né? Para nós é mais fácil achar o culpado, mas a pior intriga que a gente pode encontrar na vida é com Deus, porque a gente briga com Ele e um dia a gente vai ter que se reconciliar. O bom é que não brigue, mas se estamos brigados, que nós procuremos fazer essa reconciliação o mais rápido possível. Pode passar, Patrícia, por favor.
E aí eu termino a fala de hoje com essa mensagem de Santo Agostinho, que também está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, que diz: de todos sois os que choram, alegres estejam suas almas, porque Deus as cumulará de bem-aventuranças. Então, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados todos aqueles que choram, porque serão consolados. Se nós acreditarmos na infinita justiça de Deus. Que a paz e a luz do Senhor esteja e permaneça com todos nós, hoje e por todo sempre. Gratidão pela oportunidade. Obrigada, Zaneide. Linda a tua apresentação, viu? Parabéns. Obrigada pela ajuda. Imagina, que é isso. Eu convido agora a Daniela Lopes. Eu vou colocar agora uma música para a gente ir sintonizando. Dani, é contigo. Pode começar. Sejam todos bem-vindos. Vamos encontrar uma posição confortável. Você pode continuar sentado ou mesmo deitar de forma confortável. E nós vamos trazer a nossa atenção para esse momento e vamos nos conectar com a energia da prece, a energia sutil desse momento. Você vai respirar profundamente. E quando soltar o ar, vai sentir que o seu corpo vai aconchegando aí onde você está. E vai sentindo a tranquilidade desse momento de conexão com as energias sutis que aqui estão. Inspira e vá visualizando que junto com o ar, milhares de pequenas partículas de luz de cor violeta vão caindo da atmosfera sobre você. Essas milhões de partículas que caem sobre a sua pele, que você respira com suavidade, que permite o seu relaxamento se tornar mais profundo no desprendimento suave das preocupações, do pensamento acelerado, e vai dando lugar ao descanso, à tranquilidade, à quietude do seu coração. Sinta o ar passeando pelo seu corpo. Essas milhares de partículas que te permitem soltar ainda mais. Vai relaxando os pés e tornozelos. Vai soltando as pernas,
os joelhos, as coxas, os quadris. Permita relaxar as costas, os ombros, braços e as mãos. Extensione totalmente o pescoço. Sinta as faces que aquietam. Solta a língua na boca, as narinas e os olhos, pálpebras e as sobrancelhas, a testa sem rugas, o couro cabeludo, as orelhas, e assim todo o seu corpo se entrega à energia desse momento. Partículas cintilantes que formam ao seu redor uma chuva de cor. Essa luminosidade vai te transmitindo paz, serenidade, como se você sentisse o seu corpo flutuar. Vai se permitindo desprender, como se ao flutuar você passeasse pelo universo, respira com serenidade. Essa energia salutar de amor, de aconchego. E você se solta no carinho que você permite a você mesmo. Um passeio pelas estrelas, que vai assim renovando sua energia. O silêncio harmonioso de uma noite de céu estrelado. E você se deixa flutuar ainda mais. E se permite receber as benesses de irmãos espirituais que tomam conta de você, que repousam as suas mãos no teu coração. A energia do passe que renova, que fortalece a tua fé, e é onde você se entrega ao seu amor próprio. Sinta a serenidade desse momento, aquela chuva de luz violeta vai se tornando ainda mais brilhante. Como se formasse uma nuvem onde você respira e sente-se tranquilizar
no seu desprendimento, no seu voo, na sua liberdade de criar espaços, formas, para se sentir próximo de você mesmo, dos guias espirituais, irmãos de caminhada, que nos auxiliam com o seu amor fraternal. Tudo vai se tornando cada vez mais brilhante. E o seu corpo assimila essa energia de amor e te renova os sentidos. Sinta no carinho da prece ao Pai da vida, a gratidão pela sua existência. Um coração que pulsa por tudo aquilo que você tem, por todos aqueles que você ajuda, por aqueles que estão ao seu redor, aos que você ama, inspira e auxilia. Da mesma forma, todos os irmãos que se unem junto com você nesse momento de encontro para agradecer. Sinta-se aconchegar no retorno ao local onde você se encontra. Vai retornando para o seu corpo físico. Vá sentindo cada pedacinho de você, como se tuas mãos se tocassem à frente do peito, em um gesto de gratidão pela sua conexão com o Pai da vida, com o Mestre Jesus, com seu mentor espiritual, com as energias fraternas da noite de hoje. Obrigada, Mestre querido. Que Maria Mãe Santíssima coloque nas nossas águas o remédio necessário para o nosso corpo físico e espiritual. E fica conosco, nos acompanhando, nos agasalhando. E que muitas e muitas pessoas recebam assim também essa energia de amor, de caridade e de gratidão. Fica conosco, Mestre amado, Maria Mãe Santíssima, hoje por todo sempre. Que assim seja.